Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo Lições Espíritas de hoje. Eu quero dizer para vocês que o assunto que nós vamos enfocar hoje quase não é colocado para estudos, para reflexões, para entendimentos. E é de tamanha necessidade que isso ocorra, porque é algo que está conosco e está vindo conosco desde os tempos anteriores à nossa evolução, lá no reino animal, quem sabe até no vegetal, nós não sabemos. Mas é algo muito importante. Depois de adquirirmos o conhecimento deste assunto, nós podemos ter mais condições de entender fases da evolução, fases dos nossos tempos reencarnatórios, fases das nosso dia a dia, porque está tudo interligado, está interconectado. Então, eu convido você a prestar bastante atenção no estudo que vamos realizar hoje. Já está dito aí na apresentação do trabalho, nós vamos falar sobre glândula pineal. É claro, eu quero aí deixar bem claro para todos vocês que este estudo, de acordo com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o expert neste assunto, não vou dizer só no Brasil, mas no mundo todo, ele mesmo diz, estamos no início do estudo. E é surpreendente o estudo, porque vamos aprender coisas fantásticas que acontecem desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, porque está tudo ligado à glândula pineal. Vamos tentar entender um pouquinho mais? Eu convido você agora a relaxar, porque é o início de um estudo. Provavelmente vamos continuar esse estudo, porque vale a pena, né, ter mais condições de entendimento. Inclusive, a espiritualidade fala, nós vamos fazer em dois estudos, né? Glândula pineal 1 e glândula pineal 2, para que fique bem explicitado este trabalho, né? Então, vamos buscar, sem maiores perdas de tempo, né? Vamos buscar aqui o nosso slide de apresentação, né? Então, vai dizer assim, ó, tão pequeno é o seu tamanho, contudo, traz consigo as marcas da vida em histórias recebidas e arquivadas e em constantes trâmites para o homem do futuro. Olha que coisa interessante, né? Ela tem, né, as marcas da vida, as histórias recebidas e arquivadas e em constantes trâmites para o homem do futuro. Ou seja, esse homem do futuro estará cada vez mais influenciado a estudar e a entender o funcionamento da glândula pineal. Você já ouviu falar em glândula pineal? Provavelmente sim, né? Mas hoje vamos entender onde ela fica, quais são as funções que ela realiza, né? O que realmente ela está fazendo. Qual é a função principal da glândula pineal? Então, vamos aqui entender o seguinte. Ela chama glândula pineal porque ela parece com uma pinha, né? Está aí a representação de uma pinha. Aqui nós estamos também, a glândula pineal, né? E vem da palavra latina pinealis, tá? Nós vamos entender o que são isso aqui, tá? Vamos entender o que são isso aqui e essa aparência de uma pinha, que é a glândula pineal. Por isso ela chama glândula pineal. Bom, ela está centrada aqui no cérebro, no sistema límbico. Ela está no hipotálamo, que é uma área do cérebro, né, responsável por grandes projetos emocionais, grandes projetos aí, do sensório. Né? Muito interessante esse local. Eu te aconselho a estudar um pouco o hipotálamo para você entender mais. Então, ela fica aqui. Segundo os estudiosos, é como se você colocasse a mão assim, no céu da boca, lá dentro debaixo, em cima da língua,
enfiasse o dedo, você vai dar de encontro com ela, vai dar ao encontro dela, né? E ela, então, está ali colocada, né, para as funções que competem a ela. Tá? Então, essa é a glândula chamada glândula pineal. Aqui é a localização dela no hipotálamo. Vamos dar sequência, então. Agora, a glândula pineal, ela cria uma constelação em torno dela. Essas coisas são interessantes a gente saber, né? A gente fala muito em constelação. Então, ela cria uma constelação em torno dela. Ela é o núcleo dessa constelação. O que pode ser controlado pela glândula pineal que se tem notícias até hoje? Sempre vamos entender que nós somos seres inacabados, nós somos seres de uma cognição ainda deficitária, né? Nós estamos ainda com linguagens muito truncadas, sabe? Nossas culturas ainda estão muito ligadas a signos, a gente tem que fazer muita essa amostragem por signos para a gente entender o que a gente quer comunicar, de formas que ainda é muito complicada. A nossa escrita ainda é uma escrita muito simbólica também, né? Que prende muitas vezes o cognitivo nela e a pessoa não consegue estabelecer um contato da realidade, né? Com aquilo que essa escrita está tentando representar, que é essa realidade. Só que a nossa pouca orientação espiritual ainda, muitas vezes nos faz confundir. Então, tem palavras que a gente ouve, a gente fala, né? E, nossa, a gente não consegue guardar o sentido dessa palavra. Então, você imagina, quando você trabalha uma coisa tão complexa quanto glândula pineal, que vai depender muito do seu entendimento aí dessas palavras, pode ficar um pouquinho complicado. Por isso que nós vamos fazer esse estudo em duas partes, para que fique todo mundo sabendo do que realmente vem a ser glândula pineal. Então, vamos primeiro, o primeiro eixo, né, desse núcleo são os Zeitbergs. O que vem a ser Zeitbergs? Zeitbergs são astros que circulam no cosmos. Então, esses icebergs, eles influenciam muito a todos nós. Nós recebemos influências deles, desse cosmos, né, do qual nós estamos inseridos, e a glândula pineal ela é responsável para receber as influências desses icebergs. Tá? Ela recebe a influência e decodifica dentro da capacidade, merecimento e necessidade de cada um de nós. Os icebergs mais próximos que nós temos são o Sol, né? O que mais influencia, o Sol e a Lua, mas também os outros planetas e as outras estrelas, tudo numa gradação. Né? Então, essa influência cósmica, essa influência dos astros, essa influência chega a cada um de nós via glândula pineal, sabe? Que vai ter a sua função, provavelmente de harmonia, né? De busca de harmonia, porque o cosmos ele representa a harmonia. Então, essa busca de harmonização nossa, e eu vou até mais longe um pouquinho, você pode discordar de mim, mas eu gosto de aprofundar sempre, né? Então, pode ser também já uma abertura para as nossas realizações futuras em trânsito pelo cosmos. Então, como se abrisse um caminho, né, pela glândula pineal, que nos fortalece pelas influências cósmicas de harmonização e, sentido contrário, nos dá já uma abertura de um próximo caminho nosso aí pela evolução afora. Tá? Então, os icebergs são importantíssimos dentro do contexto da glândula pineal. Uma outra coisa da glândula pineal são a questão da reprodução. Ela coordena a nossa reprodução. Então, o humano ele reproduz via gametas, né? E essa pineal ela vai ajudar nessa orientação da reprodução. Por exemplo, quando a pessoa está fértil, tanto o homem quanto a mulher,
quando não tem impedimento, se tiver, ela vai tentar tirar, e assim por diante. Então, a priori, a gente vai dizer isso. Ela ajuda no controle da reprodução humana. Se for nos animais, na reprodução da espécie que está localizada. Mas ela controla isso. É como se fosse um órgão diretor da reprodução humana. Outro ela vai controlar a sexualidade. Como é que funciona assim? Quando nós reencarnamos, até os 7 anos, nós estamos se consolidando na reencarnação. A partir dos 8 anos em diante, o espírito já começa a tomar conta da reencarnação dele. Então, a glândula pineal ela vai segurar, ela vai concentrar nela toda essa questão da sexualidade enquanto o indivíduo está passando por essas fases da infância. Então, ela segura. Os meninos têm uma energia, né, que vai depois explodir lá na puberdade, que dá-se o nome de seiva, para ter uma ideia do que seja. E as meninas têm uma energia chamada néctar. Então, essas energias ficam concentradas na glândula pineal, aguardando o momento propício para começar a estimular os hormônios do crescimento e os hormônios que vão dar atenção sexual na pessoa. Aí nós podemos fazer uma análise. Eu quero trazer isso aqui para conversarmos sobre esse tema, né? Disse muito por aí, não só no Brasil, mas também em várias partes do mundo, que a gente tem que estimular a sexualidade nas crianças. Criança de 5, 6 anos, né? Vamos estimular a sexualidade. Olha que absurdo que é isso. Nós estamos mostrando cientificamente o perigo disso. Porque se você mexe numa questão antes do tempo, é como se você colhesse uma fruta ainda verde. E ela vai fazer mal. Além de perturbar o crescimento dela, ela vai fazer mal a quem utiliza disso. Então, aqueles que tentam trabalhar essa questão da sexualidade na criança, eu digo para você, você está arrumando uma encrenca para você que você não tem noção do tamanho dela. A potência da sexualidade é algo muito grande, que chega a ponto de ser incontrolável em determinadas pessoas. Não é? Esses sexólatras, porque a energia é muito grande. Então, você imagina quando a pessoa mexe na sexualidade de uma criança, ela está mexendo naquela energia em potencial, que pode atingir terrivelmente a mente daquela pessoa. Então, tecnologicamente falando, cientificamente falando, não mexam com isso. Você está botando a mão num vespeiro, porque aquilo é proteção para o espírito no processo encarnatório. Então, não mexam com isso. Deixa que o espírito, por ele mesmo, ele se desenvolva, porque essas energias masculina e feminina, elas vão saindo com o tempo certinho, porque é controlados pela glândula pineal. Entenderam como é que isso é sério? Como é que nós temos que respeitar a criança para nos proteger? Não é? Porque provavelmente, se alguém fizer isso com uma criança, a própria glândula pineal vai voltar, vai travar isso, e também tem todo um projeto, né, de ajuda de Deus para esse filho ou filha dela. Agora, e você que fez isso? Cuidado, meu irmão, minha irmã, você está mexendo num vespeiro. Não mexam com essas energias. Você não tem a menor ideia do que elas sejam. Tá? É uma dica que eu estou te dando. Espero que seja útil se você pensa que pode fazer isso. Né? Que essa coisa chamada diversidade de gênero, ou essa sexualização da criança. Olha, meu irmão, minha irmã, você não sabe absolutamente nada. Tanto assim que os psiquiatras que trabalham com pediatria, eles estão pedindo encarecidamente, parem com isso, porque crianças estão suicidando por causa disso. E o suicídio de uma criança, porque você interferiu, vai ser na sua conta.
Entende? Provavelmente muito mais na sua do que da criança que suicidou. Então, cuidado, meu irmão, é tempo de crescer, é tempo de evoluir, é tempo de saber um pouco mais do comum, né? Daquelas falácias que não levam a nada porque não estão respaldadas por algo assim de profundo conhecimento, profundo saber. Então, veja que coisa séria que é isso, que nós estamos aconselhando a você a se cuidar, certo? Depois, vem os ciclos, né? Ela controla os ciclos do nascimento, do crescimento do espírito no corpo físico, na encarnação. Então, ela vai ajudar nesse projeto de ciclo. Agora, você pode perguntar, mas como? Olha, nós estamos no início do estudo da glândula pineal. Então, provavelmente, ela vai expandindo, né, um concerto de luzes que são raios que ajudam os órgãos e que estimulam os órgãos que fornecem esses ciclos. Por exemplo, quando a pessoa está no processo da puberdade, aí ela fornece forças para os órgãos, né, que vão compor ali os crescimentos na puberdade, mais tarde no fortalecimento muscular para as ações, né, da vida, e mais depois já no enrijecimento desses músculos, para o enrugamento da pele, enfim, ela vai controlando todos esses ciclos. Que isso é passível de um estudo lá no futuro com mais profundidade, né? Outra coisa que ela vai trabalhar muito em nós é a questão do sono e da vigília. Veja você, o sono e vigília não são obras do acaso, né? Tem um órgão controlador disso. Então, quando vai chegando a noitinha, já à noite, é muito comum que a pessoa comece a abrir a boca de sono. Ah, eu estou com sono. O que está acontecendo naquele momento? A glândula pineal está liberando um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, a substância que faz a gente dormir. E aí é bom a gente pensar que eu não preciso de remédio nenhum para dormir. Eu tenho o remédio em mim. Só que as pessoas andam tão ansiosas, tão preocupadas, tão desorientadas, que tem que dar uma ajudazinha com remédio, que vai dar efeito colateral, sendo que a pineal não vai te dar efeito colateral. Então, viva a tua vida tranquilo, sem grandes tentativas, né, de arroubos, assim, fora de hora, que você vai estar protegido pela glândula pineal, que vai te dar o hormônio do sono, a melatonina, que vai te ajudar a dormir. Percebe? Guarde isso com você. Nós temos que viver uma vida bem mais aconchegada, com aquilo que é do cosmos, né? Aquilo que é da harmonia, porque a própria função orgânica nos sustenta nisso tudo. Então, meu irmão, minha irmã, não precisa de remédio para dormir, que só vão fazer efeitos colaterais e criar dependências em você. Você tem o remédio em você, chama-se melatonina. Quando chega pela manhã, que o sol desponta, aí ela vai inverter, ela vai agora emitir, né? Vai segregar serotonina, que é o hormônio de acordar, de despertar, de ir para o embate natural do dia. Então, tudo controlado pela glândula pineal. Veja que estrutura extraordinária que é a glândula pineal. Ela vai ajudar nas nossas percepções. Desde os tempos imorredouros, se falava no percebedor, no percebido e na própria percepção. Falava-se muito isso. Lá nas escrituras dos yogas, né, eles falam muito isso. Né? No percebedor, é aquele que está em busca de perceber alguma coisa, a coisa percebida e a percepção, ou seja, a decodificação daquilo que eu percebi. Certo? Então, a glândula pineal é que faz isso. Então, veja você, lá no primórdio da evolução, nós tivemos algumas fases. Numa primeira fase, a gente estava assim, como que sozinho num centro, e tudo vinha até nós. Vinha o sol, vinha a chuva, vinha o frio, vinha o calor, vinha o vento,
vinham os animais, vinham outros. Então, eu estou no centro e tudo vem a mim. Numa segunda etapa da evolução, eu comecei a tocar as coisas. Então, eu pegava uma pedra, nós pegamos, né, uma pedra, digamos, ou um galho, ou alguma coisa assim, e começamos a tentar perceber o que era aquilo. Ali começa o percebedor, a coisa percebida e a percepção em si, ou seja, a decodificação daquilo que eu percebia. Então, com isso, eu comecei a lidar com o mundo, a começar a buscar entender a natureza. Tá? E a glândula pineal ali estava nos ajudando nesse projeto. Interessante, não é? Como que ela é extremamente necessária a todos nós. Ela vai trabalhar sincronicidades, né? Minha, nossa, com aquilo que nós estamos vivendo, com o ambiente que nós estamos vivendo. Então, se eu vou para um ambiente muito frio, ela tenta me adaptar àquele ambiente frio. Um ambiente muito quente, e assim sucessivamente. Ela me faz criar essa sincronicidade onde eu estiver, inclusive no cosmos, no planeta que eu vivo. Então, ela me dá essa condição de estar bem onde eu estiver. Ela me ajuda nisso, porque ela é um órgão controlador. E, por último, aqui no nosso painel, nós vamos encontrar o que a gente já disse da melatonina, que é esse hormônio que faz com que a gente descanse e repouse. Então, você vê que a constelação dela é muito grande e muito interessante e necessária para cada um de nós. Agora, você vê, é do tamanho de uma pinha, é pequenininho, né? E lá dentro nós vamos entrar dentro dela para saber o que, é que tem lá dentro também. Tá bom? Vamos continuar aqui. Olha, aqui está, né, a melatonina, né, que reorganiza o ciclo do sono. Essa melatonina também retarda o envelhecimento. Lembra que a gente falou dos ciclos? O ciclo do envelhecimento, né? Ela é um neuroprotetor, né, nos protege. Ação sobre os hormônios anabióticos, desculpa, anabólicos, que tudo aquilo que transforma, né? Melhora a resposta imunológica, né? Que nós precisamos muito disso, e a ação antioxidante. Tudo isso é melatonina, que é a glândula pineal que segrega para nós. Isso aí é um estudo primeiro, né? Uma coisa de início. Mas vejam vocês, né? Que coisas interessantes que a gente vai aprendendo, né? Estudando espiritismo. Você vê que assim, eu nunca vi nenhuma religião ou nenhuma doutrina filosófica científica de efeitos morais trabalhar esse tema. Só mesmo aqui no Espiritismo que a gente vai encontrar essas informações. Né? Agora vejam vocês. O que teria dentro da glândula pineal? Né? Então, eu vou falar que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira colocou para nós que ele é um dos grandes estudiosos, né, desbravadores da glândula pineal. É um médico psiquiatra espírita da cidade de São Paulo. E ele viaja o mundo, né, fazendo o seu trabalho. Então, ele diz o seguinte, que lá na glândula pineal existem cristais. Cristais. Ele ainda brinca e fala assim, se alguém falar que você tem cristal na cabeça, você fala que tem. Né? Então, ali são os cristais chamados apatitas. Então, são os cristais de apatita que estão dentro da glândula pineal. Isso aí deve ter, é uma representação de uma apatita. Mas, claro que lá na glândula pineal é bem menor, né? Mas não importa. Vamos continuar. Esses cristais, eles são diamagnéticos. Eles têm uma circulação eletromagnética de polos, né? Polo norte, polo sul. Eles mostram a idade da pessoa. Então, quem sabe ler, né, uma patita lá que está na glândula pineal, pega a patita e fala, essa pessoa tem 42 anos. Essa pessoa tem 62 anos. Porque essas apatitas elas vão guardando as informações da encarnação. Então, essa apatita, elas são números e tamanhos diferentes por pessoa. Então, provavelmente, né, você fala assim, o mais velho tem um tamanho maior, a criança menor. Não, isso vai depender muito, tá? Nós temos que entender uma coisa, sabe, gente? Uma coisa muito séria, que a gente custa para entender, sabe?
que é a nossa individualidade, que é a nossa singularidade com Deus. A gente custa para entender isso. A gente acha que todo mundo é igualzinho, né? Mas não é. Não tem igual. Deus criou a diversidade, a multidiversidade. Por quê? Porque cada criatura foi criada para exercer uma função específica com Deus na criação. Então, cada criatura tem a sua especificidade, que nós ainda só estamos nos primeiros movimentos disso tudo. Então, observe que coisa interessante, que essas marcas já vêm conosco, né? E se retrata onde? Aqui na glândula pineal, né? Então, já na glândula pineal, a gente já vai vendo que somos diferentes uns dos outros, né? Pela esse tamanho e quantidade de cristais, né? Que a gente tem é, dentro da pineal, tá? Vamos continuando. São formadas nas mitocôndrias. Isso é muito interessante. Mitocôndria é uma célula, e essa célula tem organelas, e nessas organelas tem uma delas chamada mitocôndria. Organelas são órgãos pequenos, né? Você sabe. Então, tem ali um órgão pequenininho chamado mitocôndrio, que fica no citoplasma da célula, e ela fornece energia, ela é geradora de energia para a célula e para aquilo que for necessário. Então, é ali, na energia gerada pela célula, que você monta a apatita. Por isso que a apatita ela é essencialmente individual, porque ela é formada pelas células do corpo daquele espírito. Então, aquele espírito é que organiza o seu corpo, que comanda seu corpo. Então, ele dá para as suas células as impressões que ela precisa, as ordens que elas precisam para as suas atividades. Então, a mitocôndria vai gerar energia é, própria de cada espírito que vai formar, e nesse caso, né, não é só a apatita que a mitocôndria fornece, ela fornece também para outros tipos de fluidos, né, como materializações, né, como passes, hoje até como aparelhos protéticos, como próteses para corpo humano, fazem-se até já próteses de órgãos, né, com a mitocôndria, gerada na mitocôndria. Então, quer dizer, ali está formando as apatitas, ou seja, extremamente individual. Está entendendo que você gera o que você precisa? Então, às vezes, a gente se desfaz, né? Ah, eu não valho nada, meu corpo está feio, está gordo, está isso, está aquilo. Mas onde você precisa ficar e é o que você necessita naquele momento, né? Na mitocôndria, esse fluido, né, que vai gerar a partita chama-se ectoplasma, e nós já estudamos isso aqui. Então, são o ectoplasma que vai ser ali dirigido, né, por um processo orgânico para gerar esses cristais que vão lá para a partita. Espero que esteja sendo claro para você, tá, amigo? Então, elas têm tamanhos microscópicos. Claro, para ver uma apatita tem que ter uns microscópios eletrônicos que possam multiplicar várias vezes o tamanho para se ter uma ideia. Você acredita, né, que o doutor Sérgio Felipe chegou até elas, né? Muito bem. Aí está o campo diamagnético da apatita, né? Então, ele gera um campo muito interessante, que é o campo que vai ajudar nas percepções, né? Nas captações da harmonia dos icebergs, né? Que vai expandir a coisa da sexualidade, da reprodução, enfim, tudo gerado por esse campo diamagnético. Percebem? Vamos continuar aqui. Gente, isso é só um início de estudo. Qualquer coisa que você souber a mais, por favor, nos informe, tá? Aqui está, né, a representação, né, da pineal, as hepatita, que vão gerando o quê?
todo esse campo eletromagnético também que nos circunda, e ela vai participar desse campo também eletromagnético dos nossos corpos áuricos. Daí você entende como é importante, né, essa glândula pineal. Como é importante. A pergunta assim, já perguntaram, alguém pode nascer sem a glândula pineal? Acredito que não. Ela pode ter muitas, às vezes, deficiências causadas, né, por más escolhas do passado. Mas nascer sem a glândula pineal, não, porque é uma glândula de controle. Então, pode ser que alguma coisa lá não saia bem na encarnação. Por quê? Porque foi um processo de escolhas erradas do passado, alterou esse campo diamagnético. E aí pode ser que alguma coisa não surja de conformidade com as necessidades, tá? Então, ela parece uma caixa postal do celular, né? Ela vai arquivando tudo que chega, né? Ela vai arquivando, ela vai guardando as informações e transmitindo essas informações, tá? Bom, aqui nós temos, né? Você observa que aqui isso é um corte mesmo, tá, gente? Isso aqui é uma foto. Aqui estão as apatitas, né? Dentro da, é, dentro da glândula pineal, né? E aqui você observa que lá dentro é como se fosse lamela, é feito de lamelas, ou seja, dessa coisa parecida cebola, né? Então, a construção de dentro dessas apatitas é exatamente isso, uma construção de cebola, tá? Então, toda estrutura regida pelo Sol apresenta lamelas. Por exemplo, as árvores têm lamelas, né? Sabe-se aí a idade das pessoas pelo número de anéis. Então, alguém com 80 anos tem muitas lamelas finas e sobrepostas, o que indica a idade é como o cristal está e não na sua quantidade. Então, o cristal está com muita lamessa, com muita lamelas superpostas, então significa que ela é uma pessoa mais idosa. Com menos, uma pessoa menos idosa. Certo? Veja que coisa interessante que nós temos, que a gente não imagina que tem isso. Você já pensou um suicida? Quanto que ele tem que dar conta para a espiritualidade, para ele mesmo, que ele está destruindo um corpo que veio com essa estrutura toda? Isso é só uma estrutura, imagina as outras. Essa destruição, isso tem um custo muito alto, muito elevado, né? Bom, número e tamanhos diferentes por pessoas. Aqui estão as apatitas, não é isso? Já fizemos um corte nela, já vimos que ela tem lamelas, né? Que são superpostas, né? Há diferenças em tamanho e número de apatitas por pessoa. Há casos em que são imperceptíveis à tomografia. Segundo estudos, essas pessoas entram em desdobramentos com maior facilidade. Até a presente data, não se sabe como é a distribuição das apatitas, bem como seus tamanhos pessoa a pessoa, né? Então, quando a pessoa tem mais idade, tem mais apatita, ela tem mais possibilidade de desdobramentos, ou seja, saídas temporárias do corpo. Daí você vê a mediunidade, por exemplo, que é controlada pela apatita, né? Que é pela glândula pineal. Nós vamos estudar isso mais tarde, né? Que a pineal é a glândula da mediunidade. Então, você vai ver que ali, porque a gente já falou isso no início do estudo, das percepções, lembra? Então, as percepções estão contidas nelas, a mediunidade também. Então, veja você, com as pessoas que têm mais isso aí, mais apatita, ela tem mais condições, né, de desdobrar-se, ou seja, saídas temporárias do corpo físico. Então, tudo tem gente, tudo é científico, tudo é lógico, tudo é justo. Nas leis de Deus não tem acaso, não tem jeitinho, não, é tudo de acordo com aquilo que cada um já arquivou em si e com que cada um tem condições de realizar. Agora, é claro que nós temos realizações múltiplas. Então, uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, mas ela pode ter uma técnica cirúrgica fantástica,
Então, a gente tem que pensar isso. Essa diversidade capacita a todo mundo a compor um todo mais aprimorado. Então, você acha que nós caímos nesse presente de paraquedas? Definitivamente. Nós estamos vindo de um passado milenar, construindo gradativamente as propostas desse presente. Então, quando nós chegamos aqui numa encarnação, nós estamos apropriando do presente que nós ajudamos a construir com as nossas ações passadas, que estão todas arquivadas em nós, no nosso inconsciente, que repercutem no nosso campo espiritual, no nosso campo mental e, com certeza, em todos os órgãos, principalmente na glândula pineal. Então, veja que é uma construção. Nós estamos nos construindo ao longo de milênios. Né? Por isso que é preciso estudar um pouquinho mais antropologia, paleontologia, sociologia, dentro dos parâmetros, né, entre o status de físico e espiritual, porque se você estudar isso tudo só pensando no mundo físico, vão ficar lacunas, você não vai conseguir ligar elos aí. Agora tem que colocar o estudo espiritual no meio. Então, toda vez que a gente estudar sociologia, paleontologia, arqueologia, antropologia, essas coisas todas, né? E principalmente psicologia, você vai ter que colocar o plano espiritual também juntos. Porque o espírito é essencialmente espiritual. O corpo é material, que acaba. Então, precisa saber disso. Então, há repercussões do espírito no corpo completamente porque o perispírito liga célula a célula ao corpo físico e transmite ao corpo físico aquilo que ele é e que ele necessita. Veja que coisa interessante que é isso. Né? Aqui nós temos um microscópio, né, que pode ver essas apatitas. É claro que são trabalhos de laboratório, isso deve ser caríssimo, mas existe o microscópio. Né? Então, as apatitas constantes na pineal só são visíveis através de microscópicos eletrônicos. Então, o doutor Sérgio Felipe, aquele lá de São Paulo, conseguiu não só fotografá-las, como cortar algumas, percebendo que por dentro parecem-se com cebolas, que são as lamelas, dão a impressão de troncos de árvores. Então, uma apatita, ela por dentro, construída em lamelas, tá? Que dão a impressão de troncos de árvores. E ali, por essa construção de lamelas, elas vão indicar, né, a idade da pessoa, elas vão indicar toda uma estrutura espiritual da pessoa para que o corpo possa funcionar de acordo com a estrutura de cada um. Então, por isso que a criança é criança, o jovem é jovem, o adulto é adulto, né? O idoso é o idoso. Né? Porque tem toda uma sequência sendo dinamizada para que o corpo obedeça a essa sequência. Então, quando você vê uma pessoa com algum distúrbio hormonal, né, alguma coisa assim, ele tem envelhecimento precoce, né, ou então não envelhece. Isso são distúrbios. Mas dentro da prática sensata, correta, tudo funciona de acordo. Tudo funciona no parâmetro da lógica e da justiça. Veja como que Deus nos ama. Eu quero que você fique claro nisso, sabe? Tem pessoas, né, que não param para refletir sobre essas excelências. E aí vive uma vida reclamando, né? Destruindo-se pelas bebidas, pelas drogas, pelo esse sexo aí desesperado, que é sexo desesperado, que você não compensa a frequência com ninguém, você fica numa loucura, a pessoa perde o controle. Né? Não, não é nada disso. Nós somos pessoas criadas por Deus, com toda a força, a pujança de chegar à perfeição. Ou a gente entende isso e começa a viver em função dessas verdades, ou nós vamos ter que sofrer muito.
Porque, na verdade, gente, o self, né, que é o individual, que é o profundo de nós, ele percebe, né, as injunções que a gente coloca na mente, das nossos vícios, das nossas más escolhas. Só que chega uma hora que aquela coisa começa a perturbar o pulsar do self. O que, que o self faz? Ele pulsa com mais intensidade naquele local que está sendo perturbado. Isso atinge o campo mental, o corpo mental, que está ali com um núcleo, né? Um coágulo energético gerado pelos vícios. Então, o self quer expulsar aquilo. Então, expulsa aquilo da mente, tem que tirar do caminho dele. Aí vem o processo, né? A mente manda para o perispírito, o perispírito manda para o corpo físico em forma de enfermidade. Então, na verdade, uma enfermidade é um pedido de licença do self para expandir-se, para crescer para Deus. Deus nos criou para retornarmos para Ele. E aquilo que a gente interpõe entre essa necessidade e essa vontade divina em nós, retratada em nós, o divino de nós expulsa. Porque é ele que tem que prevalecer, né? Não são esses conteúdos viciosos, essas coisas que a gente aceita, que a gente usa com tanta intensidade. Chega uma hora que o céu. Ele vai dando avisos: olha, cuidado, já está me atrapalhando, melhor você parar com isso, não continua. E aí a pessoa insiste, vai insistindo, né? Aí chega uma hora que ele fala: então eu vou mandar o meu raio fulminante aqui de 3 poderes. Aí ele joga aquele pulso, né, mais forte e empurra mesmo, sabe? Aquele complexo, né, que está ali no campo mental, no corpo mental. Aquele complexo, ele pega aquela força, aquela pulsão mais forte do self, né, que é o divino em nós, o Cristo interno. E aí ele joga aquilo, né, e o perispírito captura aquele negócio que manda para o corpo físico. Porque, assim, o perispírito é mais denso do que o campo mental. Então, aquilo está soltando do campo mental, o perispírito puxa, traz para ele. Aí o corpo físico é mais denso que o perispírito, puxa para o corpo. Está aí a enfermidade. Está aí a hora de resolver o problema. Então, você resolve o problema porque o self precisa crescer. E nós não temos condições de impedir isso. Ficou claro para você? Então, vamos continuar aqui os nossos raciocínios, né? Bom, aqui está, né, uma patita aberta, as lamelas, tá? E indicando aí a idade da pessoa, e isso aqui que gera uma frequência, né? Então, é a frequência que a pessoa tem internamente. Que essa frequência pode dar campo, né? Ou criar campos eletromagnéticos, ou juntar seu campo eletromagnético do corpo para dar um sentido de potência ou não de cada pessoa. Então, são formadas nas mitocôndrias, tá certo? Tá? Então, aqui é o citoplasma, né, da célula. Aqui nós temos as organelas, né? Várias organelas, são em torno de mais de 140. Aqui nós temos a mitocôndria, essa coisa aqui. E aqui se forma, então, o ectoplasma, que é o fluido, que, entre outras ações, vai criar as apatitas. Então, você cria a sua apatita dentro de você mesmo, dentro da sua necessidade, dentro da sua condição. Tá? Então, é bom que ninguém tem nada que reclamar do outro, né? Aí eu comprei uma apatita estragada sua, tem que trocar, vou lá no Procon, não tem nada disso. Você que criou a sua apatita, dentro das suas condições. Isso é divino, minha gente. A gente aprender a não reclamar tanto, né? E melhorar na nossa produção. Aí uma mitocôndria mais estendida, mais aberta, né? Ela parece um barquinho, segundo consta, essa organela ela tinha vida própria, mas com o passar da evolução ela foi se acoplando ao citoplasma e ali permanece até hoje. Tá? É um estudo bem interessante da biologia isso. O organismo reage ao excesso de ectoplasma e começa a formar estruturas como tumores, sangramentos, obesidades, osteofitoses e cristais. Daí surgem os cristais na pineal. As mitocôndrias produzem o ectoplasma, que significa energia que vem de dentro. Então, tem pessoas
que produzem muita energia ectoplasmática, que aí ele não cuida disso. Às vezes ele tem essa energia para potencializar, essa energia extra, né? Para potencializá-lo, por exemplo, um exercício de mediunidade. Dar passe, mediunidade de cura, ou de psicografia, ou de oratória, e ele não quer, não quero saber disso. Né? Mas só que ele acertou isso no mundo espiritual. E no sistema nervoso dele foi feita uma cirurgia lá no perispírito que ajudou na composição desse ectoplasma numa quantidade maior do que o necessário para energizar a célula. Então ele acertou isso com a espiritualidade. Chega aqui, ele não quer. Aí essa coisa pode, né, começa a soltar esse ectoplasma, pode gerar tumor, sangramentos, né, obesidades, problemas nos ossos e esses cristais aí que pode que a pineal, né, daí surge os cristais da pineal. Pode surgir também outras formações de cristais que não vão para a pineal, né, vão perturbar o funcionamento do organismo. Então essas coisas nós precisamos saber para ficarmos expert na vida. Senão a gente vai ficar aí como criança, né, chorona. Aí o ectoplasma, que muitas vezes é solto pela boca, pelos orifícios, que vão formar, por exemplo, no caso das materializações, interessante que hoje eles estão fazendo, né, próteses orgânicas para trocar. Já tem casos desses, né, de você trocar uma válvula mitral, né? Você pega uma prótese feita com ectoplasma, tira aquela que está doente e coloca aquela outra. Eu imagino que a medicina do futuro vai funcionar assim. Então não vai ter mais necessidade de ficar esperando doação de órgãos, né? Você tem a questão do ectoplasma. Isso tem que ser para um futuro mais evoluído, porque senão as pessoas vão ficar vendendo isso. E não pode vender. Isso aí é doado, porque veio de graça, vem de Deus. Percebe? Então, por isso que não acontece. Se a pessoa souber disso e for um bom médium, né, que libera esse ectoplasma, ele vai cobrar por litro, sei lá, como seria a cobrança do ectoplasma. Isso não pode acontecer. E nem o médico e nem o enfermeiro pode cobrar absurdos para fazer uma cirurgia dessa. Ele só vai tirar e colocar. Para ele tem que ser mais como um aprendizado. Ele precisa de um dinheiro para sobreviver? Precisa, então que seja justo. Não seja uma coisa absurda. Né? Bom, aqui nós temos alguns comentários que foram passados a respeito, né, dessa glândula. Foi desde Descartes, né, de 1596 a 1650, ele diz que a pineal é o ponto onde a alma se liga ao corpo. Sim, é isso mesmo. É um ponto de ligação entre a alma e o corpo. O Machado de Assis, a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. O trapézio do cérebro é a glândula pineal. Né? Aqui o Roger Penrose, né? O ser humano é biológico, psicológico e espiritual. Muito interessante essa colocação dele. Essa é mais recente, 1931. E tem esse senhor aqui, que é o Miguel Reale, né? Que ele diz o seguinte: o universo da cultura, no universo da cultura, o centro está em toda parte. Então você vê, onde você está no centro. A tua casa está no centro, né? Então o centro, né, está em toda parte. Eu me situo nele. Quando eu me situo no centro da mediunidade, eu serei um bom médium. Quando o meu centro, melhor dizendo, né, é a mediunidade, eu serei um bom médium. Quando o meu centro é a ética, eu serei um espírito ético. Se, um espírito moral, por exemplo. Então, eu tenho que ver onde que está que eu estou, qual é o centro que eu estou inserido. Isso é muito interessante saber, né? A localização da pineal a glândula pineal é uma estrutura cinza avermelhada do tamanho aproximado de caroço de uma laranja, com massa aproximada de 500 miligramas, né? Medindo em média 25 por 12 milímetros em humanos. Então, está localizada na região do tálamo e tem a mesma forma de um cérebro com circunvoluções. Está aí, né? O epitálamo, né? Tá aqui, a glândula, né? Aqui está o cérebro, circunvoluções, e ela também tem essa conformação de circunvoluções. Né? Então, é um estudo interessante. Hoje,
E até muito tempo, aí eu não sei hoje como é que está, mas os neurocientistas entendiam que a glândula pineal só funcionava nas crianças para segurar a sexualidade. E depois acabava a função dela. Aí, pelo contrário, a função dela é desde o nascimento até o desencarne naquele corpo, que vai continuar com o espírito. Então, isso aí é uma informação útil que nós temos, né? Então, colocando o dedo entre os olhos e aprofundando até o meio da cabeça, ali estará a pineal. Você pode ir por aqui e por baixo também. Percebe como é que é a localização dela? Claro que a gente não vai fazer isso, né? Mas só para ter uma ideia de onde ela esteja, tá? É importante que é o seguinte, é, tem, isso tem o tálamo, tem o hipotálamo e tem o hipocampo, né? Então, no hipotálamo, nós temos as regiões que controlam a fome, o sono, a sexualidade e a agressividade, tá? Essa é a região mais baixa do hipotálamo aqui, tá? No tálamo é o contrário, né? No tálamo, você já tem essas coisas das percepções, da reprodução, da sexualidade, né? Dos icebergs. Então, ela já é uma coisa mais avançada. Enquanto que embaixo você está pensando na sobrevivência, que é fome, sono, sexualidade e agressividade, com a glândula lá no tálamo, você está pensando, né, já em outras coisas superiores. Tá? Aqui no hipocampo, né, você está pensando nesse negócio aqui. E no tálamo você está pensando já em percepções, você está já ligado a coisas superiores. Então, essa diferença nesse campo aí, que você saber onde que eu estou mais ligado. Eu estou mais ligado à fome, né? Eu sou guloso, adoro ficar dormindo o dia inteiro. E a minha sexualidade é mais uma sensualidade que sexualidade. Eu sou muito agressivo, sou brigão demais. Então eu vou me definindo onde que estou, onde está meu centro, né? A principal função do tálamo é servir de estação e de reorganização dos estímulos vindos da periferia do tronco cerebral e também de alguns vindos de centros superiores. Eu fico pensando o seguinte, que lá no futuro, né, quando as nossas crianças estiverem já estudando isso, lá no primário, no ensino fundamental, ora, o mundo vai melhorar muito, né? Pessoas já estudaram na faculdade só, praticamente, né? Ou às vezes algum ensino médio aí pode até falar um pouquinho mais avante, né? Mas as pessoas nem sempre se interessam por isso. Essas divisões lá do cérebro, né? O que que faz um lobo, o que que faz outro lobo, onde que estão as regiões da fala, as regiões das imagens, de percepção de imagens, né? Onde estão o controle motor. Então, isso tudo está aqui nessa estrutura do cérebro. A gente não está muito interessado ainda de saber. Mas quando a gente começa a aprofundar, principalmente nos estudos espíritas, nas lições espíritas, a gente tem que começar a pensar nisso aí. Nós temos que começar tendo alguma informação básica e vamos aprofundando à medida que vamos se interessando. Então, hoje nós temos trabalhadores extraordinários da neurociência, cientistas, médicos, com capacidade enorme de conhecimento disso tudo aí, que poderiam ser convidados para ir ao centro espírita, né, para dar umas lições para a gente, mas aí o pessoal ia ficar olhando a hora no relógio, ficar abrindo boca, estimulando a melatonina. Aí, coitado, o médico, o neurocientista ia ficar lá. E agora, o que que eu faço? Eu sou preocupado se vai ter lanche. Sabe, gente, o mundo espiritual é bem diferente. No mundo espiritual, as escolas, elas têm aulas de 4, 5 horas seguidas, depois tem um intervalinho lá de meia hora, os alunos estão no intervalo conversando sobre a aula. Então, a gente tem que começar a mostrar interesse por isso. Senão, todo esse estudo fica muito chato, maçante. Cara, para acabar isso, então eu aconselho você, que é um espírito divino, imortal, fadado à perfeição, começar a pensar nisso. Começar a gostar dessas informações, desses estudos, tá? Aí nós temos, né, o tálamo aqui em cima e o hipotálamo aqui embaixo, tá vendo? Então, a glândula pineal está aqui. Ela está exatamente no meio do tálamo. Ela também é chamada de hipófise, tá? Então, está aqui a nossa glândula.
Viu? Aqui está o tronco cerebral, né? Aqui estão as circunvoluções que fazem os lobos, e, enfim, toda uma estrutura do cérebro. Que a gente precisa, né, aqui está o cerebelo, né? A gente tem que saber, tentar entender um pouquinho isso, tá? Para que a gente possa melhorar, né, a nossa situação, né? Assim, aqui também, desculpa, aqui é o corpo pineal, né? Está aqui, e aqui nós temos, né? Aqui está falando da hipófise, que é outra glândula que segrega muitos hormônios necessários à nossa vida. Agora tem que estudar isso tudo, sabe, gente? Nós estamos colocando isso aqui apenas como um estímulo que você possa querer entender, sabe, um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bom? Vamos continuar, né? Vamos explicar, né? A glândula pineal já existe nos peixes. Em animais de cabeças translúcidas, a pineal tem células de retina, porque a pineal e os olhos têm a mesma origem. Você vê um peixinho aqui, né? E já tem a pineal nele, formando, tá vendo, cara? Perto dos olhos. O que que eles acham? Que a pineal e os olhos têm a mesma coisa. Dizem que quando você vê uma coisa, uma imagem, você só vai ver a imagem se ela estiver iluminada, você sabe, né? A matéria só é vista pela luz que incide sobre ela. Então, incide uma luz numa determinada coisa, gera um feixe de fótons, e esse feixe vai para o occipital, o lobo occipital, para poder decodificar a imagem e depois arquivá-la. Então, uma parte desse feixe de luz vai para a pineal. Então, a pineal recebe essa mesma luz que os olhos recebem. Por isso que é chamado que a célula que tem origem nos olhos, que a pineal tem origem nos olhos. Pode ser que elas começaram lá no campo de visão muito antigo e foi separando dos olhos como um órgão independente, né, dos olhos, mas ligado, interligado com ele. Tá? Os ratinhos também têm a pineal, tá? Os bichinhos todos têm. É um camundongo que tem a cabeça translúcida, encontrando já essas células retilianas. Então, veja quanta coisa que nós vamos ter que estudar aí para frente. Isso aqui é só um estímulo, minha gente. Nós estamos só abrindo o estudo. No 2 a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque nós teremos a palavra da espiritualidade também, tá? Bom, nos seres humanos, tá? Temos cabeça impermeável à luz. A pineal é atingida pela luz através da retina dos olhos. Parte da luz captada pelos olhos vai formar a imagem do lobo occipital, que a gente estava falando ainda há pouco. A outra parte da luz são efeitos não visuais da luz que vão regular os ritmos do nosso organismo, tais como qual a hora de produzir o hormônio do crescimento, cortisol, dormir, acordar, etc. Tudo isso coordenado pela pineal. Essa coisinha linda que está aqui, essa pinhazinha que está aqui. Você sabia disso? Você já tinha parado para estudar sobre isso? E olha que nós só estamos dando um início, um estilo de início. A pineal capta emissões da Lua e traduz em toda a hormonologia que é regida pela luz, tais como hormônios reprodutivos e sexuais. Então, bem, a gente tem muito essa coisa que a Lua é dos namorados, né? Vai ver, isso tem um sentido, né? A lua dos namorados. Os namorados estão, então, nessa fase, né, de aproximação para, quem sabe, na frente, ter reproduções. Não é? Também controla o ciclo de vigília e sono através do Sol em seu ciclo de dia e noite. À noite aumenta a produção de hormônios pela pineal, induzindo ao transe de desdobramento pelo sono. Assim, a pineal é um sensório que converte onda magnética em neuroquímica. Olha que show que é isso aqui. Então, ela pega a onda magnética, né, que vem da luz, por exemplo, ou da falta da luz, e transforma aquilo em neuroquímica, que é o hormônio. Gente, isso é fantástico. E sabe por que que é mais fantástico ainda? Eu vou te explicar por quê. E você vai ficar feliz da vida. Isso é mais fantástico porque nós construímos isso ao longo da nossa evolução.
Isso não veio de graça, assim, sabe? De repente eu já tenho pineal. Não, nós fomos fazendo isso ao longo da nossa evolução, nos tempos atrás. Então, você é um grande construtor disso. Então, agora você tem que dar vida a essa tua construção e dar forma cada vez mais evoluída para você crescer cada vez mais. Então, o teu crescimento físico regulado pela pineal, teu crescimento espiritual regulado pelas suas percepções espirituais que a pineal te ajuda agora e no futuro. Ou seja, somos sábios. Somos sábios e não sabemos. Concorda comigo? Vamos continuar aqui, já estamos terminando, né, o nosso estudo de hoje. É, se a pineal coordena o ritmo, ela lida com o tempo. É o único órgão do corpo que lida com o tempo, que é a quarta dimensão. Daí que a pineal é um órgão que lida com outra dimensão. Né? Aí está uma ampulheta, né? Que é o tempo, e aqui nós temos um pouquinho sobre o tempo, né? Que o tempo vem do grego tememos, é o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Nossa, que lindo. Você sai da matéria, porque agora você tem um outro espaço, que é a quarta dimensão, que é o tempo. É o comando rítmico que a espiritualidade exerce sobre a natureza. Por isso que nós temos. Lembra quando a gente fez um estudo sobre a fuga? Se você ainda não fez, dá uma olhadinha lá. A gente falou sobre o tempo, né? Jesus falou para não fugir no inverno e nem no sábado. Ele trabalhou o tempo ali. Certo? Por quê? Porque nós saímos fora do comando da materialidade para as expressões da espiritualidade. Né? Tem mais informações, né? Tememos significa tempo na quarta dimensão, tempo, espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria. Segundo pensam, a palavra templo também vem dessa coisa da quarta dimensão, que é onde o espírito ele entra em sintonias além da matéria, que é o espaço do espírito, que é o templo. Percebe que coisa séria? Então, quando eu vou ao centro espírita fazer assistir uma palestra, ou tomar um passo, ou trabalhar, eu estarei entrando na quarta dimensão, porque eu estou saindo daquele tempo comum do dia a dia, da materialidade, para o tempo da espiritualidade. Não é assim que a gente sente no centro espírita? Ou seja, a glândula pineal registra isso. Então, ela sabe, agora ele está num templo. Então, agora o trabalho é da espiritualidade, é da quarta dimensão. Tem um templo aí como referência, né? A ligação mediúnica se dá pelo contato magnético por emissão de ondas. Aí está, né? O médium recebendo essas ondas e a glândula minúscula, epífise, também chamada glândula pineal, transforma-se em núcleo radiante em derredor. Seus raios formavam um lótus de pétala sublime sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves do mais alto, reconhecendo que ali se encontrava um jogo de vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Isso é o André Luiz que fala no livro Missionários da Luz, que a gente já estudou também. Então, ele estava falando sobre a glândula pineal. Né? Caía luzes suavíssimas do mais alto, ou seja, aquilo que a gente estava falando, que ela percebe essas influências cósmicas. Tá? E, ainda sobre a epífise, né? É a glândula da vida mental, ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo espiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo, aquilo que a gente estava falando. Para quem fica com essas ideias aí de despertar sexualidade em criança. Está mexendo em vespeiro, não mexam com isso. Isso é sério, muito sério. Porque esse espírito é milenar, sabe? E ele tem bases dessa né? Milenaridade dentro dele. Ele pode te pegar. Não ponha a mão em vespeiro em sexo infantil. Não faça isso.
É um perigo, meu amigo, minha amiga. Isso é um perigo. Entretanto, há que retificar as observações. Aos 14 anos aproximadamente, começa a funcionar de fato a pineal, ou a epífise do homem reencarnado. Aí começa a trabalhar, né, o que representava controle, agora é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparece sob fortes impulsos. Isso que a gente estava falando. Percebe? Isso que nós estávamos falando. Porque ali dentro estão guardadas as histórias de cada espírito. E agora eu vou mexer numa coisa dessa. Você vê que quando chega aos 14 anos, 15, esses espíritos começam uma força imensa, né? Junta ali uma expansão, né, espiritual que estava reprimido pela fase infantil. Aí o espírito começa a se mostrar quem é e olha, vem com uma força. Então isso tudo estava guardado nele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos terminar o nosso estudo aqui agora, mas vamos continuar no Glândula Pineal 2, tá? Porque há muita coisa que se falar ainda. Tá bem? Eu aguardo você lá nesse estudo, espero que você tenha tido alguma informação. É claro, gente, são informações iniciais. Eu aconselho você a assistir os vídeos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estão no YouTube, gratuitamente, sobre glândula pineal, para você aprofundar um pouquinho mais, tá? Fique com Jesus, muita paz, muita alegria no seu coração. Até o nosso próximo encontro.